e são. Paulo falando para Timóteo e mostrando para ele que aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. O dinheiro, ele proporciona armadilhas. Por exemplo, as armadilhas que o dinheiro proporciona. A primeira armadilha, perder o controle. Perder o controle. Porque no anseio de ter mais, no anseio de comprar mais, o que você faz? Empréstimo. Faz financiamento. Sabe que tem alguém aqui que é gerente de banco? Alguém aqui é gerente de banco? Pode falar, não vou pedir dinheiro para você não. Se existe uma coisa que é fácil, é ter acesso a financiamento e empréstimo. Você pode olhar, quando liga aqueles números que tem nada, você nem sabe quem está ligando. Aí liga, aí fala, alô, 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 aí desliga. 5 minutos, alô, 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 e desliga. Aí depois vem uma mulher super simpática, um cara com aquela voz de locutor de rádio, fala, olha, nós somos do banco tal, e temos uma oferta imperdível para você. Você, uau, dinheiro. Você nem precisa, mas você aceita. Sabe que o teu gerente de banco te liga às vezes do nada. Tá tudo bem com você? Aí você fala, outra coisa, esse detalhe dessas goteiras também, nós vamos ver esse ano, a gente vai impermeabilizar todo esse teto aqui, que vai diminuir a temperatura um pouco interna, e vai acabar com essas goteiras aqui também, em nome de Jesus, amém? Vimos o orçamento, ficamos com medo, mas nós vamos fazer, tem que fazer. E aí o gerente te liga do nada. E aí ele fala, tudo bom, Zéinha? Chama você de Zéinha ainda. Não é que o gerente gosta de você. O gerente está interessado na cota dele e o banco está interessado em quanto você pode pagar de juros para eles. É isso que conta. Você vai no banco, oferece cafezinho para você. Por quê? As instituições financeiras, elas querem que você fique presa a elas. Através dos empréstimos, dos financiamentos. E aí o que acontece? Nós perdemos o controle. Aí quando nós nos enfiamos numa situação muito grande, o que acontece com a gente? Nos endividamos. Nos endividamos. Perdemos o controle. E muitos chegam a um ponto chamado ponto de não retorno. Onde tem tanta dívida, é tanta coisa que não conseguem mais retornar. É cartão de crédito. Olha, eu tenho um cartão, o banco me mandou um cartão de crédito com limite de 60 mil. E, uau, você vai gastar 60 mil? Você ganha 100 mil? Então, nós temos que ter o nosso coração muito claro como nós temos que lidar com o dinheiro. Outra armadilha, são pessoas que perdem a família por causa disso. Gabinete pastoral é um lugar que eu já aconselhei muitas pessoas que a dívida chegou a ser tão alta em que o casamento foi colocado em risco. Já atendi um casal que tinha acabado de casar e quando descobriu, o marido tinha dívidas que ela não sabia. Ele falou, perdeu o playboy. Já era. Chupa que a manga é sua. O que vocês têm que fazer juntos agora, não mais mentir um para o outro, e juntos pagar isso. Nós precisamos ter isso muito claro. Porque se existe algo que pode abalar uma família, muitas vezes é o problema financeiro. Problema financeiro. Sabe, meus irmãos? E muitas vezes as pessoas em troca, em prol de ganhar mais, buscar mais, sabe o que elas têm feito? São parênteses que eu vou abrir aqui. Elas têm terceirizado o cuidado dos seus filhos. Terceirizado o cuidado dos seus filhos. E aí, o pai e a mãe preocupados em dar por filho, em conquistar por filho, em conquistar por filho, não se detém que o principal não é aquilo que eu posso dar para o meu filho, mas é aquilo que eu deixo no meu filho. Pai e mãe, presta atenção, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. O principal não é o que você pode dar para os seus filhos. Eles gostam de ganhar presente, viu? Mas o principal é o que você pode deixar nos seus filhos. Meu filho, semana passada, o Rafael ministrou aqui no culto da noite. Ficou alegre, fiquei feliz, legal. Mas o que me deixou mais feliz
foi quando ele disse aqui, porque meu pai e minha mãe me ensinaram isso, um princípio bíblico. Ele falou aqui domingo passado, eu falei, tá aí. O principal é o que você pode deixar do seu filho. Aí a minha pergunta para você é, que tipo de futuro você está construindo para os seus filhos? Você está construindo um castelo de areia ou princípios eternos no coração deles? Eu não ia nem ler ele aqui, mas eu vou ler. Eu já li isso aqui para vocês. Cadê? Aqui. Chama-se, já li para vocês já umas 2 vezes, já, mas eu vou ler de novo que encaixa aqui. Chama-se Texto de um Pai Moderno. Cadê ele? Ele existe, eu sei que está aqui. Aqui. Eu vou ler para vocês, acho que algumas pessoas não conhecem ainda, mas olha só o que diz esse texto. Sou um pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado. Passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo do agora. Nessa luta, renunciei ao presente. Com prazer e orgulho, preenchia a cada ano minha declaração de imposto de renda. Cada linha acrescentada era resultado de muito trabalho. Casas, apartamentos, sítios, automóveis do ano. Tudo isso havia custado dias, meses, semanas de trabalho intenso. Mas eu estava construindo o futuro da minha família. Quando morrer, deixarei minha família amparada e segura. Era assim que ele pensava. Para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens, não me contentei com um só emprego. Cheguei a ter 3 e ainda vendia parte das férias. Viajar a negócios, almoçar com executivos, reuniões intermináveis. Agenda lotada era a minha rotina, a rotina de um homem dinâmico e bem-sucedido. Mas o tempo foi passando e eu me esquecendo de coisas que não poderia ter esquecido. Esqueci que a verdadeira declaração de bens está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas linhas quase escondidas onde se lê relação de por dependentes. São os meus filhos que coloquei no mundo e a quem deveria ter dedicado o melhor do meu tempo. Meus filhos, novos demais, não estavam interessados em propriedades, nem na importância que tinha lá fora. Eles só queriam um pai. Os anos se passaram e eu me entreguei de tal maneira à construção do futuro deles que não tive tempo de participar das suas pequenas alegrias. O executivo não tem tempo a perder com bobagens de crianças. Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado, a mãe para o outro, e a família terceirizada, desintegrada, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado à sua família, filhos e esposa. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente. E não sei o que fazer com ele depois da perda de Carlos e Patrícia. De que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar tudo isso com a gente? Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado que se drogou e morreu, se não foi capaz de evitar a fuga da minha filha que saiu de casa e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por 2 nomes que tive de retirar da minha relação de dependentes. Os nomes de Carlos e Patrícia. Carlos morreu aos 14 anos, vítima de drogas. E Patrícia fugiu de casa 1 mês antes de completar 15. Aqui, irmãos, perder a família. Perder a família. E eu lia Salmo 128, verso 1 ao 4, e Salmo 128, do 1 ao 4 a semana, eu lia e me trouxe uma convicção muito forte no meu coração, de que isso que o salmista escreve é o auge, o ápice da experiência humana. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 128. Vamos ler rapidamente aqui, Salmo 128.
Salmo 128, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Olha só o que diz aqui. Diz o seguinte: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Olha só como que ele encerra aqui, que ele diz. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha só. Você desfrutará o fruto de seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Olha só, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí ele completa aqui. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o tema. Agora, eu vou ler o restante aqui. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Agora, verso 6. Que você viva para ver seus netos. Nada, presta atenção, meus irmãos. Nada é mais extraordinário do que essa experiência. Você pode ter tudo nesse mundo, mas o que é mais extraordinário é essa experiência. Seguindo aqui, terceiro lugar, uma armadilha é você perder a sua fé. Porque em prol de você ganhar dinheiro, você abre mão dos seus princípios, você abre mão da sua ética, você abre mão da sua moral, você começa a se corromper. E por quê? Porque o que ocupa a sua mente é 100% ganhar dinheiro. Não tem mais princípio, não tem mais fé. Tem o que eu vou ganhar. Por isso que no 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo escreve. Olha o que ele escreve. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele fala, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aí ele fala, e alguns, por tanto desejarem dinheiro. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. O Senhor Jesus, lá em Lucas 9:25 diz: que vantagem há ganhar o mundo inteiro e destruir a sua própria vida? O que adianta você prosperar, e lá na frente você descobrir que durante toda a sua vida você apoiou a escada na parede errada? Que as nossas vidas estejam apoiadas no Senhor. Salomão foi um homem que foi muito, mas muito rico, milionário. Teve tudo. Tudo que se podia desejar na época ele teve. Tudo. E no final da sua vida, sabe o que ele disse? Tudo é vaidade. E ele fala, eu corri atrás do vento. Provérbios 30, verso 8 e o verso 9, olha o que diz. Olha o que Salomão escreve. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? E se for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Dá-me apenas o que for necessário. Entenda. O dinheiro não é bom e nem é ruim. Ele é um meio. É um meio que nós temos para sustentar nossa família, para vivermos, para abençoar nossa comunidade, abençoar as pessoas.
Eu quero compartilhar com vocês 3 dicas para vencer o amor ao dinheiro. 3 dicas para que você vença isso que tem te roubado nesses dias. 3 dicas. E a primeira dica está em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 6 e o verso 8. Vai marcando aí. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 6 e o verso 8, diz o seguinte: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Verso 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Verso 8. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Paulo escreve para Timóteo e ensina algo. Nós precisamos estar contentes com o essencial. Lembra que o sábio disse em Provérbios 30, verso 8? Dá-me apenas o que for necessário. Então, o primeiro princípio que eu quero que você aprenda aqui é a simplicidade. Simplicidade. E sabe qual é eu vou ensinar para vocês agora aqui um segredo. Sabe qual é o segredo da simplicidade? O segredo da simplicidade chama-se contentamento. Contentamento. Sabe por quê? Porque o consumismo, ele nos coloca em armadilhas perigosas. A nossa cultura, sabe o que a nossa cultura faz? Explora os nossos desejos. Não sei se você já teve a experiência de conversar, por exemplo, algo com a sua família, algo que você quer comprar. Eu queria comprar o tênis que eu vi. Aí quando você vai abrir a internet ou as redes sociais, o que vem de cara para você? O tênis. Eles estão te ouvindo, viu? Por quê? Porque existe algoritmos, existe todo um sistema onde é explorado os nossos desejos. Aquilo que você quer. Então ele sempre vai te oferecer algo. Existe também, quando a pessoa não é contente com aquilo que ela tem e com aquilo com que ela vive, ela vai ver o que a sociedade, os influencers, o que estão ditando como se deve viver. Sabe, meus irmãos? Nós temos muitas coisas que nós precisamos. Por exemplo, se eu for pensar agora o que eu preciso, tem muita coisa que eu preciso. Agora a pergunta é, eu consigo viver sem? Eu consigo viver sem uma TV de 75 polegadas? Eu consigo viver sem um carro do ano zero elétrico, que custa 400 mil reais? Eu consigo viver sem? Consigo. Tem muita coisa que você deseja, mas que você consegue viver sem. Mas a nossa cultura diz que se nós não tivermos aquilo, nós não seremos felizes. Tem uma pergunta para fazer aqui a você. Quem aqui tem alguma coisa em casa que comprou, não sabe por quê, mas comprou e nunca usou? Levanta a mão. Eu levanto. Eu vou apagar do meu celular o AliExpress. Né, Fabiana? Tu também. Quem aqui, levanta a mão, quem tem alguma coisa em casa que você comprou, mas você não sabe por que você comprou e você nunca usou, está lá guardado. Eu me lembrei, tá vendo? Todos nós temos, a maioria tem. E quem não levantou a mão, porque tem mais de uma. Queria dizer isso aqui. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe deve estar me assistindo agora, não sei se ela deve se lembrar. Eu queria muito, eu estava fissurado por 2 coisas. Um videogame e uma bicicleta. Porque todos os meus amigos tinham. E eu queria. Eu falava para meu pai, eu quero videogame, eu quero a bicicleta. Pai, eu quero videogame, eu quero a bicicleta. E um dia meu pai falou, filho, tá bom, vem cá. Escolhe um. Ou o videogame, ou a bicicleta. Ixi, aí eu pensei, bicicleta, se tiver frio, chovendo, eu não vou andar. Videogame eu vou jogar. Videogame eu posso trazer os amigos para jogar aqui em casa comigo. Eu ia ser o videogame.
Os amigos iam me amar. Dá o videogame. Ele foi lá e comprou um Atari. Quem lembra do Atari? Atari, com jogo enduro, Pac-Man. Aquilo era o top que tinha na época, irmãos. E falavam ainda que se você ligava na televisão, você estragava a televisão. Mas eu não estava nem aí para televisão, irmãos. Eu queria jogar videogame. Comprou, me deu, 2 dias jogando. Depois amanheci no outro dia, sabe o que eu fiz? Pai, eu não quero mais videogame, eu quero a bicicleta. Meu pai falou, você vai engolir esse videogame. Você vai ficar com ele e não vai ter bicicleta. Nunca tive bicicleta, fui ter depois que eu comecei a trabalhar e casei. Agora, essa história é engraçada, mas é a história nossa. É a sua história, é a minha história. Sabe por quê? Porque para nós, nunca aquilo que nós temos é suficiente. A gente sempre quer mais. Você tira as férias do sonho, mas quando está lá, você já está descontente e reclamando, porque você não... Você compra a conquista, o carro. Vai lá. Na agência, consegue comprar um carro, financiado, coube no orçamento, não vai se endividar, vai suprir. Mas não quero mais, eu quero agora aquele que você liga na tomada, que você aperta o botão, ele cria asa, ele voa. Nada que nós temos nos satisfaz. Por isso, Paulo vai nos dizer o seguinte, acho que não é aqui que está, mas aqui, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si, o quê? Grande riqueza. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está nos chamando a nós entendermos que tudo aquilo que nós temos, nós precisamos ser felizes com isso. E presta atenção. Contentamento está totalmente ligado à saúde financeira. Porque quando eu sou contente com aquilo que eu tenho, eu não fico desejando aquilo que eu não tenho. E aí eu não me enfio em novas dívidas. E aí eu começo a praticar e a viver na minha vida a saúde financeira. Salmo 119, verso 37, o versículo, a parte A diz o seguinte, olha o que o salmista diz, desvia meus olhos de coisas inúteis. Quando eu sou contente com aquilo que eu tenho, os meus olhos são desviados de coisas inúteis. Eu não desejo mais as coisas. Sabe por quê? Porque as melhores coisas da vida não são as coisas. E aí eu sou contente. Eu quero dar um conselho a você, meu irmão. Aprenda a desenvolver o contentamento e o estilo de vida simples. Marca aí, anote aí. Eu preciso desenvolver contentamento e um estilo de vida simples. Segundo ponto. Paulo fala o seguinte: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa salvação. Eu lia esse versículo, eu assumo para vocês, eu falo, isso aqui não é para mim não. Ensina aos ricos, eu não sou rico, então não é para mim. Mas aí, meu irmão, eu comecei a entender um pouco mais o que Paulo está dizendo. Paulo está nos chamando, sabe o que aqui? A humildade. E eu queria dizer para você, você é rico. Vire para quem está te lá e fala assim, você é rico, fala para ele. Eu já apresentei para vocês inúmeras vezes e vou trazer de novo aqui para vocês. Esse site aqui, How Rich Am I, ele vai falar o quanto você é rico em comparação ao mundo. E aqui nós estamos, eu fiz a pesquisa aqui pelo Brasil. Cadê, né? Eu apertei o botão errado. Aqui. Brasil. Cadê? Deixa eu voltar mais um. Aqui. Brasil. Aqui você coloca a renda média de um ano sua. Então, ou seja, aqui o primeiro cálculo que eu fiz foi baseado no salário mínimo de 2025. Então, vai dar R$ 18.216 no ano. Você que ganha o salário mínimo,
Em comparação mas não dá para viver. Eu não estou falando isso. Estou falando em comparação ao mundo. Ó, você está entre os 28,3% mais ricos da população mundial. Sua renda é 2,1 vezes a mediana global. Ah, mas você ganha um pouquinho mais. Você tem uma renda aí de R$3.000 por mês. No ano, você tem uma renda familiar de R$36.000 no ano, que dá R$3.000 mês. Você está entre os 15,6% mais ricos da população mundial. Ou seja, sua renda é 4,1 vezes a média global. Ah, mas eu ganho um pouquinho mais, eu ganho R$6.000. Sua renda familiar no ano vai ser de R$72.000. Você está entre os 8,5% mais ricos da população mundial. Sua renda é 6,8 vezes a média global. Queria te dizer algo. Você é rico. Mas não reconhece isso. Sabe por quê? Tem um coração tomado pela cultura que diz que você precisa ter mais. De que você tem não é suficiente. Você é rico. Provavelmente você tem um carro. Você tem uma geladeira na sua casa. Você tem uma televisão. Alguns têm até mais do que uma. Você tem uma cama para dormir. Tem um colchão. Tem um fogão. Quem é que veio descalço para cá hoje? Você tem um tênis para usar. Posso falar algo para você? Eu também. Nós temos muito mais daquilo que nós precisamos. Mas nós não temos contentamento e não somos agradecidos. E isso nos torna arrogantes. E a arrogância não combina com humildade. E o Senhor nos chama a nós sermos humildes. Humildade. Sermos gratos por aquilo que nós temos. E aí, por causa dessa arrogância, a gente deixa a simplicidade de lado. E começamos a encarar a vida como uma conquista. Porque eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, tem que acontecer, eu tenho que, tenho. Onde a vida não é uma conquista, a vida é uma dádiva. Em que Deus nos deu. E Ele cuida de nós. Dia após dia. A frase que eu mais ouço é: eu tenho porque eu trabalhei. Eu tenho porque eu trabalhei. Mas eu queria te ensinar outra frase. Outra frase não, eu não vou criar uma frase agora. Mas eu queria te ensinar o seguinte: seja agradecido, porque aquilo que você tem é bênção de Deus. Você é abençoado por Deus todos os dias. Humildade é isso. Isso é humildade. É reconhecer que não é você, e sim Deus. Sabe que Deus te abençoa, mas você tem que trabalhar. O pastor falou que eu dependo de Deus, amor, amanhã eu vou acordar 10 horas, porque eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, depois eu vou, tem que tomar café, tem que ser uma refeição de manhã, outra no meio do almoço. Não estou falando isso, tem que trabalhar. Temos que trabalhar. Mas isso não significa que você tem o controle. Isso não significa que você tem o controle. Porque é Deus quem cuida de nós. E Senhor Jesus fala lá no Evangelho de Mateus. E onde ele fala do cuidado diário das aves, do lírio dos campos. E aí Jesus fala o seguinte: não se preocupem com a vida diária. Porque se Deus cuida da ave, Deus cuida da erva, Ele não vai cuidar de vocês. Homens de pequena? Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos. Para o quê?
Qual foi a maior experiência que você teve com a provisão de Deus? Qual foi a maior experiência que você teve na sua vida com a provisão de Deus? Quem aqui já teve alguma experiência com provisão de Deus? Levanta a mão. Pode levantar a mão, irmãos. Qual foi a sua maior experiência? Deus cuida de nós todos os dias. Tim Keller escreve o seguinte, olha. Agora você, deixa eu ler aqui que fica melhor para vocês lerem ali. Agora você não precisa mais se preocupar com dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. Ele continua. O amor e a salvação de Jesus confere a você um status notável que o dinheiro não pode dar. O dinheiro não pode salvar você da tragédia ou lhe dar o controle do mundo caótico. Só Deus pode fazer isso. Romanos 8:32 diz que Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Amém. Terceira lição. Verso 18 e verso 19, Paulo diz o seguinte. Diga-lhes que usem seu dinheiro, falando aqui com os ricos, falando comigo, falando com você, fala o seguinte, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Verso 19, deste modo acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Terceira lição é generosidade. Eu escrevi um texto no final do ano, esse texto que eu escrevi até foi até para a comunidade sede que eu escrevi esse texto, que eles me pediram. Eu vou depois disponibilizar para vocês esse texto, aonde diz e nos mostra que a generosidade, ela está totalmente ligada a um coração grato. Generosidade está ligado a um coração grato. E quando eu tenho um coração grato, quando eu sou satisfeito com tudo aquilo que Deus me dá, quando eu tenho isso muito claro para mim, eu entendo que a vida, ela não é sobre acumular, e sim sobre compartilhar. O Senhor Jesus nos ensina, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, o escritor de Atos, Lucas, diz o seguinte, a bênção maior do que dar, do que receber. Porque quando eu recebo, eu sou grato e eu compartilho. A vida não é sobre acumular, e sim sobre compartilhar. Quem aqui já experimentou a alegria, não precisa levantar a mão, de abençoar alguém? Abençoar alguém que precisa. Compartilhar. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz. Porque se nós fôssemos olhar as condições da nossa comunidade, nós não teríamos nem como estar aqui. E nem como pagar o aluguel do outro prédio, está fechado até hoje lá. E nem de construir essas salas. Mas o que nós temos visto aqui, sabe o que é? É a generosidade de vocês, que somada, nós estamos construindo algo para abençoar as nossas crianças e abençoar as futuras gerações. Tudo aquilo que nós vimos aqui no começo, todas aquelas coisas, aquelas realizações, aquelas melhorias, os envios, tudo foi subsidiado. Por quê? Porque existe aqui um grupo de homens e mulheres comprometidos com o coração generoso. Sabe, meus irmãos, a obra de Deus precisa se espalhar pelo mundo. Nós temos projetos de outras comunidades, temos. Mas como isso acontece? Através de homens e mulheres com o coração grato. E aí, quando homens e mulheres têm um coração grato, verso 19, deste modo, acumularão tesouros para si como alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida, a vida da generosidade. Então, algo que eu quero deixar no seu coração, não perca o seu foco, não perca o seu foco. O objetivo do jogo da vida, jogava com a Fabiana ontem, o grande objetivo é ser um milionário. Mas o verdadeiro jogo da vida
Ou seja, o grande jogo da vida em que nós vivemos todos os dias, nesse tabuleiro que nós estamos andando casa após casa, e você anda uma casa, você tem um revés, aí você anda da casa, você paga, aí você anda da casa, aí quando você vê, você tem que voltar 10 casas de novo. É assim, o verdadeiro jogo da vida é esse. A palavra nos ensina que o nosso foco não é ser milionário, e sim, milionário em boas obras. Milionário em boas obras. Não é o seu nome, é o reino de Deus. É a justiça do Senhor. Hoje eu estou aqui. Um dia eu aceitei Jesus. E eu aceitei Jesus numa igreja que estava aberta, pregando o evangelho. Mas aquela igreja só existia porque por trás daquela igreja existiam homens e mulheres que cooperavam, semeavam. Eu já estou aqui. Quando nós semeamos, quando nós somos generosos, quando nós temos os olhos e o coração no reino de Deus, nós estamos abençoando pessoas que nós não sabemos. Talvez vocês não soubessem, a Carol sabe que é um familiar da Carol, vocês não sabiam. Mas nós enviamos uma oferta para o Rio de Janeiro para levantar uma família que perdeu tudo. Foi bênção na vida deles, não foi, Carol? Servir a Deus é sobre generosidade. Ele não poupou o seu filho, mas Ele entregou por nós. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar, as melhores coisas da vida não são coisas. Marque isso para você. Poste na sua rede social. Marque isso. As melhores coisas da vida não são coisas. E aí eu lhe pergunto, aonde você está buscando a sua alegria? Aonde você está buscando a sua alegria? Segundo, você é grato e contente com a provisão de Deus na sua vida? Ou você é uma pessoa insatisfeita e sempre quer mais, 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 quer mais? Terceiro e último lugar. Como você administra as suas finanças hoje? Você está acumulando ou você está compartilhando? Deus quer mudar a maneira com que nós nos relacionamos com o dinheiro. Se você tem mais, se você tem menos, não importa. Importa como nós nos relacionamos com essa realidade. E nós precisamos entender que tudo que temos, seja pouco ou seja muito, vem das mãos dele. Talvez você esteja aqui hoje passando por dificuldades. Fruto que? De má administração, de consumismo. Talvez você esteja aqui e seja desempregado. Eu não sei qual a sua condição aqui hoje. Mas eu sei que Deus quer te redirecionar a maneira com que você lida com as suas realidades e com a sua vida. E quer te dar um novo futuro, um novo destino e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar.